Está à procura de jogos para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles ou aparelho, games no geral e com entrega rápida? É na The Play Games. E gift cards para PlayStation, Xbox e diversas outras plataformas é na Rei dos Coins. E sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu trago um vídeo pra trazer uma informação, uma notícia boa, né? No meio a tanta coisa, a gente vê assim, quando a gente vai falar de imposto em games e tal, as coisas nunca são boas, né? Ainda mais a gente aqui no Brasil que paga o imposto mais caro, um dos mais caros do mundo, nos games, diretamente. É claro que nas outras coisas também, mas nos games aqui também pega fogo, o bicho pega fogo. E a gente, como a gente tem um canal aqui de games e vocês acompanham por conta disso, a gente sempre informa quando é no meio, né? Recentemente a gente teve uma lei, né, aberta por Kim Kataguiri, né, um deputado que sempre apoia os games, que era para poder passar a visão que os games têm que ser visto no Brasil como algo bom, até diminuir o imposto para aumentar as oportunidades e tal, porque o Brasil ele é uma das potências no mundo nos games, só que é um dos lugares mais caros de consumir eles. E se tivesse incentivo, tudo isso mudaria. E é claro e de fato que aconteceria. Então essa lei foi aberta, né, digamos, para poder ser votada. E se acontecer, a gente teria finalmente essa redução. E para nossa felicidade, ela foi aprovada. Exatamente. Mas calma. O preço dos jogos ainda não vai baixar agora. Tem um passo ainda. Tudo nisso tem um passo. A gente vai explicar. Antes de começar o vídeo, clicar aqui embaixo no gostei, não esquece, ajuda demais o canal. Se inscreve se você não vai ativar todas as notificações, senão o YouTube não manda os vídeos nossos pra vocês, tá? Só vídeos aqui no canal todos os dias. Pois bem, ó, a notícia saiu aqui essa semana quente sobre sobre o projeto de lei, né, que a gente falou na semana passada, diretamente. Foi na passada semana retrasada que estava aberto para ser votado e aprovado. Aconteceria de a gente ter essa diminuição de impostos, né? Porque basicamente, para explicar para vocês, é o seguinte, galera. Toda lei ela passa pela Câmara dos Deputados, onde eles decidem e os que vão a favor, e aprovou, vai para o Senado, depois por fim chega no presidente. Aí é onde a gente por fim acaba com tudo isso e passa a funcionar a lei, né, diretamente. Então falta o outro passo ainda. Já passou o passo de aprovação, agora falta o outro passo para poder dar certo. E o outro passo é aquele negócio, né? Será que vai dar certo, né? Que tem que passar pelo presidente e tal. Será que vai apoiar? Será que vai apoiar aí o meio games, né? A cultura gamer diretamente? Porque, sei lá, né? Diretamente como é visto, né? Como que é vista que os games no Brasil, como provoca violência, não gera isso, aquilo, outro, e pelo contrário, né? Isso é só mais velhos rabugentos mesmo, que a gente sempre fala assim, que não sabe como funciona o meio e nem sabe o que tá perdendo, porque os games todo ano gera bilhões, né? Hoje os games geram mais que filme e música junto, né? E parece que estão numa bolha ainda e não vê, né? E o Brasil é uma potência, cara. O Brasil é um dos maiores consumidores hoje, tá entre um dos maiores consumidores de jogos e ainda tem um imposto mais alto. Já imaginou se isso diminuísse, o quanto não ia melhorar? Cara, de fato, né? Mas enfim, tem que passar a ser bem visto. Essa é a proposta. Então foi assim que o Kim veio, né, para poder mostrar e ser aprovado no Senado. E como foi agora aprovado no Senado, o relatório do PL do Marco dos Games e pedido de urgência a plenário. Olha só, texto inclui jogos eletrônicos nas regras de tributação de equipamentos de informática, o que pode reduzir os impostos incidentes sobre eles. Só para vocês terem uma noção, a informática, né, os equipamentos de informática, hoje eles têm um imposto de 30%, 30 e pouco. Os de informática, né, no caso. E os games, né, consoles e tal, é mais de 60%. Porque os games até hoje aqui no Brasil, eles levam assim uma parte como jogos de azar, né? Não quer dizer que tipo é jogo de azar, mas na questão do imposto digamos isso. Mas não é pontuado como jogo de azar, mas o imposto é como jogo de azar. Só para vocês entenderem a lógica mesmo. Então por isso que o imposto nos games dos jogos, diretamente consoles, são altos, entendeu? E o que está sendo pautado aqui
é que regularize e coloque junto o mesmo imposto da informática nos consoles, videogames e tal, para ficar mais em conta. O que ainda continuaria tendo imposto, mas que diminuiria de uma forma considerável, né, para vocês entenderem. Hoje, basicamente, o que isso mudaria, para quem se pergunta, o preço de um PlayStation, os que estão aí no mercado, que são fabricados, importados e revendido e tudo, claro, PS5 da vida, nova geração, os consoles que ainda são fabricados, PS4, PS5, Xbox Series, né? Já falar da nova geração diretamente pra vocês terem uma noção. O PS5 basicamente teria uma diminuição de 1.000 a 1.300, 1.400 conto a menos. O que daria hoje ao preço um valor menos de 3.000 num PS5 atual. Entende? Então seria um valor já considerável, onde já seria realidade para muitos brasileiros poder entrar num console de nova geração, que hoje não é realidade para a maioria. E os jogos, né? Pelo amor de Deus. Comprar jogos no Brasil é um negócio de rir. É um negócio de rir. Porque virou um negócio só para rico. Vocês sabem disso. Que quem consegue ficar acompanhando ali os jogos, os lançamentos, assim, não falo todos, mas assim, a metade dos jogos que lançam, os principais que a pessoa quer, acompanhando os lançamentos, o cara tem que ter bala na cunha. Porque o jogo hoje, 350 conto o lançamento, o cara tem que ter dinheiro. Porque pra quem ganha um salário mínimo, por exemplo, que é a maioria, não tem como nunca. O cara mal consegue, olha lá, comprar um jogo no mês. Porque um jogo de 350 conto, o cara ganha 1.300 e pouco, eu nem sei quanto é o salário mínimo, acho que é mais ou menos isso daí. Como que compra um jogo? O cara ganha um salário mínimo, ele tem suas outras necessidades mais importantes, porque jogos, querendo ou não, gera dinheiro, uma diversão, mas é considerado lazer. E nessa parte, uma pessoa que trabalha e ganha um salário mínimo não vai colocar um jogo como uma coisa, como se diz, né, principal. Isso é coisa como secundária do secundário, porque é considerado um lazer. Então, a maioria dos brasileiros não tem condições de estar adquirindo jogos sempre, né? Não tem. Então, isso já ajudaria. Um jogo aí de 350 conto hoje é os lançamentos, seria uns 200 conto, 200 e pouquinho. Ah, continua caro, sim, mas já baixaria. Já ajudaria bastante. Pega um cara aí que compra um jogo a cada 3 meses, às vezes ele pode comprar 2 a cada 2, 3 meses, já aumenta. Porque, né, vai fazer a conta do que ele gasta, dá pra pegar em vez de um, pega 2, entendeu? Então, o imposto abaixando, acaba o giro aumentando, né? Então é isso, cara, que eles têm que ver. Os games, eles tinham que ser bem vistos aqui no Brasil. E além de só imposto, diminuição de impostos, a pauta ela tem como também um incentivo nos games na área no Brasil, como incentivar os games para fins terapêuticos, que é o caso de pessoas que têm algum tipo de problema, porque os games, querendo ou não, por mais que tenha gente que não acredite nisso, mas quem joga sabe que os games hoje, eles te fazem, na verdade, aprender. Muitas vezes eu conheço gente que já aprendeu inglês só de jogar e tal. Então seria para esses fins, também nas escolas, e também aumentar oportunidades aqui no Brasil. Como muita gente ter desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, cursos aqui no Brasil, para as pessoas aperfeiçoar no ramo aqui no Brasil, o que hoje isso é zero. Tem, claro, mas é muito baixo. Muito baixo. No mundo todo aí, cara, os games é potência, não só claramente em uso, em venda, como também na área. Muita gente trabalha na área como desenvolvedor, programador, isso, aquilo, outro, aquilo. Aqui no Brasil isso não tem. Aqui tem muito menos estúdios por causa disso tudo, né? Então aumentaria totalmente. Não é só a gente falando de diminuir imposto, como também oportunidades. Seria outro modo de ser visto aqui também no Brasil. E como a gente tava falando no começo, né? Os games já tem tempo que junto soma mais que filme e música junto. Só os games. E até hoje o Brasil ainda não tem essa visão de ver. Isso aí que eu fico indignado. É incrível um negócio desse, é incrível. Mas enfim, ainda tem aquele argumento, até nos dias de hoje, de considerar jogos como uma porqueira ou algo tipo de... como se diz, isso não dá em nada, isso não quer dizer nada, isso não gera nada. Mas é tudo pelo contrário. E é a prova e tá tudo aí na cara, né? Mas enfim, tem que ser visto, querendo ou não. Continuando aqui a informação, até passei só o título aqui, ó. A Comissão de Assuntos Econômicos, né, no Senado aprovou agora,
um novo relatório do projeto de lei que cria o marco legal dos games e um requerimento de urgência para que ele seja encaminhado ao plenário. O projeto já havia sido examinado pela CAI em junho deste ano, mas voltou à comissão após um impasse entre líderes do Senado, quando a proposta foi colocada na pauta do plenário. Após consultar os líderes partidários, né, o presidente do Senado, né, o Rodrigo Ali e tal, do PSD e do MG, decidiu encaminhar o projeto novamente para que fossem analisadas as emendas e tudo. E o relator ali de Arajá rejeitou todas as emendas ali naquele momento e agora aprovado anteriormente, que anteriormente não tinha sido, agora foi. O ponto maior da discussão entre os senadores foi em relação aos chamados Fantasy Games, jogos em que a pontuação dos jogadores variam a partir de desempenho na vida real em um determinado atleta. Essa modalidade é comum, principalmente no futebol, com jogos que os usuários escolhem atletas e pontuam conforme a estatística de cada deles nas partidas. Quando o texto foi ao plenário, senadores contestaram essa modalidade e alegaram que ela se aproxima de uma aposta e, portanto, deveria ser tratada junto ao projeto das apostas esportivas, considerando os games como jogos de azar e alguns ainda levando isso em consideração, o que não é verdade. A gente não aplica dinheiro para perder dentro do jogo. Dos jogos que a gente fala, videogame, os jogos que a gente joga, entendeu? A gente não tá falando de aposta esportiva, que diretamente, né, que você aplica dinheiro, perdeu, rodou. E ainda tinha gente que levava isso em consideração dessa forma. Olha pra vocês verem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E ainda assim, ao meio disso, tem uns que tem a visão, outros que não tem. Outros que ainda levam os games, os jogos, né, a gente fala como jogos de azar, né? E como é crime. Até isso, assim, digamos. Mas não é. É loucura isso daí, né, mano? Por mais que a gente tá falando, o que falta agora é passar... ser sancionado pelo presidente da república, né? O atual presidente agora. E ver se realmente isso vai acontecer. Que agora é o próximo passo. Aonde a gente tem as dúvidas aí, né? Enfim, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu a todos e falou, galera. Fui, é nóis.